noite, família bereana, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, um momento de reflexão na palavra do Senhor. Meu nome é Anderson e nós estaremos juntos hoje para meditarmos na palavra de Deus. Esse período de pandemia, onde incertezas têm tomado os nossos assuntos, os nossos pensamentos, nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus, de buscar o seu auxílio. E nesta noite eu gostaria de pensar com vocês sobre um tema muito importante. E o tema é: não tenha medo, tenha fé. Antes de lermos o versículo que eu trouxe para a nossa reflexão, eu lembro a vocês para deixarem o seu like e se inscreverem no nosso canal. Ajude o canal Bereano Ilhéus a crescer e a abençoar muitas outras vidas. Amém? O texto está em Salmos, capítulo 34, e nós leremos os versos de 1 a 8. Salmos 34, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já deve estar aí na sua tela, para você estar acompanhando junto com a gente. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que o Senhor nos abençoe com mais esse trecho da sua palavra. Amém. Essa mensagem de Deus, ela tem um intuito: renovar o seu ânimo, renovar a sua aliança com o Senhor, chamar a sua atenção para aquilo que é o mais importante nas nossas vidas, a nossa aliança com Deus. E esse texto foi um texto produzido pelo rei Davi, no momento que ele ainda não tinha se tornado rei, ele ainda era um guerreiro do exército de Saul, mas que passou por uma situação emblemática, uma situação de crise, uma situação desafiadora e que nos ensina algumas lições para que possamos compartilhar hoje. Trazendo para o contexto histórico, nós precisamos voltar ao livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 20 e 21. E ali nós vamos perceber uma situação em que Davi vinha já ganhando cada vez mais espaço no reino de Israel. Davi tinha sido escolhido da casa de Jessé. O rei Saul, através de seu mau comportamento, estava percebendo que o seu espaço estava cada vez menor e que Davi ganhava ainda mais dimensão aos olhos do Senhor. E quando Saul percebeu que Davi estava ungido para ser o próximo rei de Israel, Saul entra numa empreitada para tentar matá-lo. E é importante citar esse ponto porque quando Saul tenta diversas vezes matar Davi, chega um ponto que ficou insustentável para Davi continuar naquele reino. E então Davi foge, Davi segue para a cidade de Gate, onde o governante era o rei Abimeleque. Abimeleque é um título. O rei se chamava Aquis, o rei Aquis. E aconteceu que, em meio a toda essa perseguição, a essa provação, a esses desafios que Davi enfrentou,
a esses perigos iminentes, Davi, ele acabou dando um passo errado. Davi foi buscar auxílio no território inimigo. Davi chegou até o rei de Gate, o rei Aquis, de repente com a intenção de fechar um acordo, de repente com a intenção de tentar se proteger. Mas, quando Davi se deu conta, ele percebeu que estava no território errado, com as pessoas erradas. E, diante daquela situação, que nós podemos ver lá em 1 Samuel 21, a partir do versículo 11, nós vemos que Davi, tentando ali uma aproximação com aquele rei, os servos do rei Aquis, eles alertam o rei Aquis para quem era Davi, chamando a atenção em relação a aquele símbolo que estava ali na sua frente. Davi já vinha com uma fama em larga escala. Davi tinha derrotado muitos guerreiros. Davi tinha imposto uma humilhante derrota a Golias quando o matou e ao povo filisteu. E Davi estava ali no meio do povo filisteu de maneira bem vulnerável, onde ele poderia ter os seus últimos dias naquele lugar. Então Davi temeu. Diz a Bíblia que Davi, quando percebeu as palavras dos servos, quando disseram: "Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Quando Davi ouviu isso, Davi percebeu que ele não deveria ter ido para aquele local. E aquela oportunidade se transformou em uma grande oportunidade de vingança, na verdade, por parte dos filisteus. Então Davi, ele busca o Senhor. Davi busca o socorro de Deus. E Deus, através de sua soberana graça, abençoa Davi com uma estratégia inusitada. Uma situação que muitos de nós dificilmente conseguiríamos pensar. Davi finge-se de doido. Davi, ele começa a andar de forma atabalhoada por aqueles caminhos, olhando pelas frestas das portas e deixando que a sua saliva escorresse por sua barba, para configurar-se um estado de loucura. Então o rei Aquis, observando aquilo, conclui que Davi realmente estava doido. Davi não estava bem da sua saúde mental. E permite que Davi seja expulso da cidade. E, diante disso, Davi, não podendo oferecer nenhum perigo e também nenhum benefício, não valeria de nada permanecer com Davi ali, diante do rei, no seu reinado. E Davi, assim, ele consegue escapar. Fruto de toda essa situação de temor, de medo, de tristeza, de desânimo, de angústia, Davi escreve ao Senhor esse Salmo 34, com a certeza de que Deus esteve com ele na tribulação, na crise, e que Deus jamais o abandonaria. E diante desse texto eu quero pensar com vocês algumas lições que são muito úteis para a nossa vida nesse período que nós estamos enfrentando. Para começar, eu chamo a sua atenção para o verso 4 deste capítulo. É importante observar o que está escrito. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, essa é a atitude que todo servo de Deus deve ter. A primeira atitude é de buscar o Senhor, de buscar o socorro de Deus, de buscar de Deus a providência. Esse contexto em que nós estamos vivendo e que colocou todo mundo de joelhos, tem levado as sociedades muita tristeza pelos óbitos, o aumento generalizado dos problemas mentais, uma desorganização econômica muito grande, falências, desemprego e ainda mais endossado pela politicagem maligna e aproveitadora que nós estamos vivendo e vendo.
o mundo ele tem passado por maus bocados. As famílias, por sua vez, têm tido muitos conflitos internos. Pais, filhos em estados de briga, desavenças, disputa, enfim, desunião. E nada disso agrada ao Senhor. As pessoas, principalmente idosos, pessoas mais isoladas, têm enfrentado o pânico, a depressão, a instabilidade emocional e também a impaciência. Tudo isso se contrasta com aquilo que Deus tem nos orientado, com tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E é importante elencar algumas lições, pois esse período ele anuncia como que uma pergunta para nós, que seria: como se manter firme e constante no Senhor em tempos de adversidade? Em primeiro lugar, eu queria elencar com vocês que para se manter firme e constante no Senhor, é necessário que nós o busquemos em oração. A oração, ela tem poder. A Bíblia está recheada de histórias, de personagens que foram frutos de oração, que conseguiram resolver problemas, contornar conflitos, basicamente pelo esforço da oração, pelo dobrar dos seus joelhos. A oração, ela também abre o nosso entendimento. Há muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar aquela nuvem de conflito, mas quando elas decidem orar, elas conseguem ver com nitidez o campo espiritual pesado e muitas vezes que tenta te desanimar, te desviar da fé, te colocar para baixo. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. A oração, ela aquieta a nossa alma. Há muitas pessoas ainda no nível das discussões, na nuvem de problema que tem nos cercado. É preciso tirar um tempo para a oração. A oração, ela é a respiração do cristão. Assim como o peixe necessita de água para continuar vivo, a oração, ela hidrata a nossa alma, fortalece o nosso ser, nos faz ir mais adiante. Nós precisamos nos manter em estado de oração. Veja os exemplos da Bíblia. Daniel precisava de uma providência espiritual e orou, e Deus concedeu o auxílio que ele tanto pedira. Daniel orou por 21 dias e jejuou, mas antes mesmo de seu propósito terminar, Deus já tinha confirmado que traria a solução para o seu problema. A viúva de Sarepta superou uma crise econômica. O profeta Oséias superou uma crise familiar. Meu irmão, minha irmã, se você orar, se você perseverar em nada duvidando, Deus pode sim fazer um mover na sua vida e mudar a sua história. Mudar essa situação que tem trazido tanto conflito, tanta aflição, tanta angústia para a sua vida. Deus pode fazer sim, basta você crer e acreditar e orar ao Senhor sempre. Um outro ponto que é muito importante deixar destacado é que nós também precisamos buscar o Senhor através da sua palavra. Meu irmão, a Bíblia ela não é um ornamento de casa. Ela não vai ter função nenhuma se ficar aberta no Salmo 91 ou 23 na estante do seu lar. Ela precisa ser usada, ela precisa ser meditada. A sua Bíblia ela precisa ser gasta. Ela não é um objeto para você mantê-la sem uso. A Bíblia é uma ferramenta, a Bíblia é uma espada. A Bíblia traz a palavra de Deus. Consulte a sua Bíblia. Ela é Deus falando com você. Ela é Deus anunciando a você aquilo que você precisa. Não deixe de meditar na palavra de Deus através de sua Bíblia. Esse é um ponto que nós precisamos buscar do Senhor. É a motivação para perseverarmos na leitura e na meditação da palavra de Deus. Um ponto também que é importante destacarmos é em relação à orientação vinda do seu pastor. Ouça o seu pastor, ouça o seu líder espiritual. Seja ovelha, tenha um comportamento positivo
honroso e decente com aquele que tem entregado a sua vida por você durante muitos anos, com aquele que tem abandonado muitas vezes a família para ir ao seu encontro e lhe livrar de muitos perigos. Lembre-se do seu pastor, que é um homem de Deus, é alguém que quer o seu bem, é alguém que também precisa de auxílio, de proteção, de oração e de cuidados. Nós precisamos ter uma atitude correta com Deus através de nossos pastores, de nossos líderes, porque assim fazendo nós acumularemos bênçãos nos céus. Eu convido você agora a pular para o versículo 6 desse Salmo 34, pois aqui nós temos a atitude de Deus em relação aos seus servos. Diz assim o versículo: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Deus ouve, meus irmãos. Sabe aquela oração que insistentemente você faz constantemente? Deus ouve. Não pense você que Deus não tem ouvido a sua oração. Deus ouve, mas é importante destacar que Deus só responde no tempo dele e diante do querer dele. Não vá pelo caminho do imediatismo, nem do pragmatismo religioso. Não funciona assim com Deus. Nós precisamos ser longânimos no Senhor. Nós precisamos ter paciência e aprender a ouvir a voz de Deus através das lutas que nós estamos enfrentando. A vida cristã, ela muitas vezes não é um mar de rosas, mas teremos sempre o auxílio e a companhia do Senhor todos os dias, porque o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se nós acreditamos em Deus, e se nós acreditamos na sua palavra, nós devemos sim internalizar a sua palavra e começar a agir de verdade. Deus também, Ele nos livra do mal, Ele nos livra dos caminhos e dos perigos que nós enfrentamos pelo meio da estrada. Observe o que diz o versículo: e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Sabe aquela situação que você já entregou, que você já desistiu, que você acredita que não adianta mais orar? Deus resolve, Deus muda, Deus cura, Deus converte, Deus alcança, Deus restaura. Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina que Ele possa fazer. Continue perseverando, faça a sua parte, não queira fazer a parte de Deus. Não projete nenhum plano seu pelo seu olhar de planejamento. Os planos de Deus têm outra esfera, os nossos são terrenos. Nós precisamos continuar perseverando em oração e acreditando que o Senhor vai fazer, mas no tempo dele. O terceiro ponto que nós tiramos como ensinamento desse versículo é que Deus fala conosco também através das tribulações. Meu irmão, muitas vezes as batalhas elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos moldar, nos lapidar, para melhorar o nosso ser, para fazer de nós pessoas melhores, para fazer-nos enxergar aquilo que muitas vezes nós não enxergamos. Às vezes a pessoa dá mais atenção ao que as pessoas já vêm anunciando quando uma crise aparece. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus através das crises. E se você não tem passado por situações que não justifiquem isso na sua mente, saiba que mar calmo não gera marinheiro experiente. Como é importante passarmos por situações difíceis. Como é importante Deus experimentar a nossa vida através de lutas, de batalhas, porque assim nós, com certeza, teremos o regozijo que teve Davi, de passar por situações difíceis, mas provar a mão do Senhor naquele momento. Ainda refletindo nesse versículo, nós podemos compreender que Deus não nos abandona. A sua atitude para com seus servos é sempre de cuidado, de amor
e de proteção. Agora, indo para o versículo 8 desse mesmo capítulo, nós temos o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meus irmãos, esse versículo, ele traz a certeza de uma experiência com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos passar por uma experiência com o Senhor. E ter uma experiência com Deus nos dá ainda mais a convicção de que nós estamos no caminho certo, de que nós somos pecadores, de que nós precisamos do auxílio divino, de que nós, sem Deus, não seremos nada. Agradeça a Deus por tudo que você passa, por todas as dificuldades, porque elas nos moldam, elas nos aprovam, nos testam e muitas vezes produzem em nós aquilo que em situação de bonança nós não conseguiríamos. Agradeça sempre ao Senhor por essas coisas. O versículo, a parte final do texto, ela é muito importante porque ela traz a convicção de Davi diante de tudo que ele passou. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E ele conclui: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meu irmão, prove da aliança de Deus. Experimente fazer uma aliança com o Senhor do ponto de vista de você obter de Deus respostas. Quantas vezes nós buscamos nos vizinhos, nos amigos, nos estudiosos, através do nosso próprio entendimento, respostas que só Deus pode nos dar. Nós precisamos provar de uma aliança com Deus. Nós precisamos acreditar que Deus nos responde. Mas, para isso, é necessário o buscarmos em oração, nos sujeitarmos à sua vontade. Veja com os seus próprios olhos, diz o texto, provai e vede que o Senhor é bom. Antes de questionar, tenha uma experiência pessoal com Deus. Não se baseie pela convivência do outro. Tenha você mesmo a sua experiência com Deus e tire suas conclusões. E veja o quanto Deus pode fazer na sua vida. O quanto Deus pode fazer na vida de seus familiares. O quanto Deus pode fazer na vida de tantas pessoas que você muitas vezes já desistiu. Deus restaura, Deus cura, Deus resgata. Deus tira a pessoa do mundo, restaura, a santifica e a coloca de volta para que muitos outros possam ouvir o amor de Deus através destes. É necessário parar e pensar sobre essas questões. Bem-aventurado, alcance a felicidade plena em Deus. Não há felicidade fora de Deus. A alegria plena só existe no âmbito do Senhor Jesus Cristo, na esfera do Senhor Jesus Cristo, com as pessoas onde o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa agir na sua situação. Eu não sei se você está passando por alguma situação difícil, calamitosa, mas Deus está vendo todas as coisas. Essa pandemia e esse contexto econômico totalmente incerto não pegou Deus de surpresa, porque Deus, desde a eternidade, já tinha visto essas coisas. Acredite no Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite na presença dele. Amém.